Prezados amigos que acompanham o nosso programa, tenho certeza que vocês vão gostar muito dos assuntos que serão hoje tratados aqui. Primeiramente, em presença literária, nós apresentaremos o extraordinário livro Fenômenos de Transporte, de Ernesto Bozano, assunto que nós já tratamos no programa anterior. E no segundo bloco, nós debateremos as curas espirituais, especialmente as cirurgias mediúnicas. Não saia daí, porque está começando o Diálogo Espírita. Nosso livro em análise de hoje é Fenômenos de Transporte, de Ernesto Bozano, atualmente editado pela editora da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Possui apenas 125 páginas, mas de um conteúdo realmente extraordinário. O Bozano estudou o fenômeno de transporte durante 10 anos, de 1894 a 1904, utilizando-se de 2 médiuns, e utilizou o método das análises comparadas e a convergência de provas. No livro, ele estuda 30 casos, expõe, narra, tira as suas conclusões, as suas hipóteses, etc. E desses 30 casos, alguns acompanhados por ele pessoalmente e outros tirados de revistas científicas da época, principalmente. A seguir, eu faço uma super síntese de alguns desses casos. Então, por exemplo, uma mesa e uma caixa de jogos, que não tem ideia qual era o formato dessa caixa de jogos, uma cítara e 2 trombetas foram transpuseram as malhas de uma espécie de uma rede, cujos vãos não se passava sequer uma mão. Com o reverendo William St. Moses, da igreja anglicana, ele era médium, tinha essa faculdade. Certa vez foram materializadas gemas preciosas, pedras preciosas, como rubis, pérolas, esmeraldas, e permaneciam materializadas. Um desses rubis ele colocou num anel e o joalheiro falou que era de excelente qualidade e pureza excepcional. Certa vez uma campainha estava numa sala próxima à sala em que se realizavam as sessões, e eles começaram a ouvir essa campainha tilintando na sala ao lado. Durante a transferência ou a transposição da matéria para a sala, o ambiente onde estava sendo realizada a sessão, deu voltas na sala, pairou sobre os olhos do médium e depois sobre a cabeça de todos eles. É um fato realmente extraordinário. A pedido de um pesquisador foi trazido um arbusto, o detalhe que veio com terra e minhocas. Uma rosa veio com orvalho, 9 insetos coloridos voando entre elas. Um ramo de cereja com 3 escaravelhos, das quais a médium tinha verdadeira ojeriza, repugnância, assim era gup. Uma mesa de 1 metro de diâmetro ficou totalmente forrada por flores. Ao final da sessão, as pessoas levaram, principalmente as senhoras, levaram essas flores para casa. E estavam fresquíssimas. Espíritos trouxeram confetes multicoloridos e na escuridão separaram pelas cores os montículos. Uma certa ocasião apareceu um grande pedaço de gelo de 15 centímetros de comprimento por 10 centímetros de espessura. Nota-se que nessas experiências, os médiuns, ou o médium, no singular, eles ficavam geralmente de mãos amarradas à cadeira, ou presas uma na outra, ou entrelaçadas com as mãos dos vizinhos da própria mesa. Então a pergunta é, como que alguém durante 1h30 poderia esconder uma pedra de gelo daquele tamanho, sob as vestes, por exemplo? Não tinha como, não havia possibilidade de fraude, até porque as pessoas eram inspecionadas antes do início da sessão, e o recinto também. Num caso, as rosas vieram molhadas de chuva e realmente chovia. Em outra vez com neve. Conchas marinhas apareceram com água salgada ainda. Com o Russell Wallace, contemporâneo de Charles Darwin, foi possível o transporte de um girassol de 2 metros de altura.
Um indiano transportou balas doce, a uma distância de 100 milhas. E foi a festa dos meninos aos quais foram distribuídos aquelas balas. E era realmente bala da Índia, porque só lá se fabricava aquele tipo de bala. Foi investigado e atestado isso depois. Um deputado da Califórnia foi atendido numa solicitação do conteúdo de uma latinha que estava fechada, a única chave sempre sendo carregada com ele, dentro de um aposento também fechado a chave. Um valor sentimental, uma carta, uma fotografia, em 2 momentos diferentes, foram 2 fenômenos de transporte. Primeiro um desses objetos, depois o segundo. Do apagar da luz até o aparecimento da materialização desses objetos, transcorreram de 30 a 60 segundos. Uma travessa de madeira atravessou 3 portas. Uma vela, ainda com pavio quente, foi transportada de uma sala ao lado, onde realmente alguém acabara de apagar aquela vela, para o local das sessões. Uma vez um pé de salsa com terra e um verme branco se retorcendo. O Ernesto Bozano conclui que esse tipo de fenômeno talvez tenha a explicação parecida com a explicação que Kardec já trazia anteriormente na codificação, aparecendo a figura do perispírito. O perispírito é a matriz, é o modelo do próprio corpo físico. E todos os seres vivos possuem o chamado duplo fluídico, duplo energético, sobre o qual, ou sobre a qual, as moléculas vão aos poucos se agrupando e formando, constituindo o organismo físico dos seres vivos. Possivelmente, objetos inanimados também possuem uma espécie de um duplo, no qual há, no primeiro momento, a desintegração da matéria e depois a reintegração já no outro ambiente hermeticamente fechado, como nós já vimos falando há algum tempo desde o início dessa nossa explanação. Mas Bozano também insiste que não se trata de 4ª dimensão, porque há realmente a desintegração e reintegração. E mais ao final do livro, ele sugere que exatamente a existência de duplo etéreo. Numa certa situação, um caso muito interessante, apareceu um pão e depois, logo em seguida, desapareceu. O experimentador queria que esse pão fosse restituído à sessão para que ele pudesse mostrar aos amigos e parentes. O espírito disse que só faria reaparecer o pão se houvesse o pagamento de uma moeda, porque aquele pão havia sido retirado de uma padaria próxima. E isso realmente foi feito. Desmaterializou-se a moeda e o pão reapareceu logo após. Essa questão ética, inclusive, está presente em outros tipos de fenômenos. Em certa ocasião, uma cédula de dinheiro foi trazida, de baixo valor, e as pessoas presentes pediram que o espírito trouxesse uma cédula de valor alto, e ele disse que não tinha permissão dos espíritos superiores, porque isso seria um furto. Então, aquela cédula de pequeno valor pôde ser tirada, e ele disse que era de uma agência bancária, mas porque não faria falta, era uma coisa insignificante, o equivalente a 1 centavo, mas não uma cédula de grande valor. Já quase para nós finalizarmos, certa vez uma plantinha, atestada depois que realmente só existia na Índia, foi transportada em cerca de 10 minutos. Então, vejo que é um fenômeno muito rápido. Uma moeda turca foi trazida por um espírito que falava em turco, ninguém conhecia a língua naquele ambiente. E houve 2 casos de materialização que ficou pela metade. Primeiro, numa sessão, um médium trouxe um pedaço de uma pedra do jazigo da mãe do médium a 300 quilômetros de distância. Aí Ernesto Bozano, que estava presente, pediu que esse espírito trouxesse um cubo, sei lá, o formato, de pirita de ferro, que havia no seu escritório a 2 quilômetros de distância. O espírito disse que estava bastante desgastado com a realização do fenômeno anterior, mas que ia tentar, e ele tentou, e depois pediu desculpas porque não havia conseguido realizar o fenômeno completo. O fenômeno, foi o que ele disse. Quando se acenderam as luzes, surpresa, havia uma finíssima camada de enxofre, que pela reação da pirita de ferro é um dos desdobramentos, digamos assim, né? Sobre móveis, tapetes, no cabelo das pessoas, sobre a mesa, etc. E depois Bozano constatou que 1/3 daquele cubo de pirita de ferro que ele tinha no escritório havia desaparecido. É coisa impressionante.
Então, meus irmãos, falando do livro Fenômenos de Transporte, interessantíssimo, talvez mais espetacular do que as próprias materializações de espíritos, porque ele já tem um ser vivo, um espírito, e que com o ectoplasma do médium, ele pode se tornar mais vaporoso, vai se condensando, o seu perispírito acaba tomando as feições de um ser vivo. Agora, neste caso, não. Imaginar e testemunhar que realmente acontece, fenômenos da matéria serem desintegrados, seres vivos, insetos, que estavam vivos e permanecem vivos, entrando por um lugar, por paredes e portas, realmente é espetacular. Mas está lá. Leiam Fenômenos de Transporte, pesquisa que vocês vão ver que é um material riquíssimo para quem gosta de fatos curiosos nessa área de estudos. Um abraço, até mais. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. O Anjo da Guarda é um dos últimos lançamentos da editora M, a segunda maior do segmento espírita no país. Esta obra, escrita por Ricardo Orestes Forni, conta a história de uma provação dos pais de uma menina com síndrome de Down. Porém, será ela que dará o apoio fundamental na vida do pai após a desencarnação da mãe. O Anjo da Guarda pode ser adquirido pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. M, uma editora que leva o espiritismo a sério. Amigos do Diálogo Espírita, nosso tema livre de hoje vai falar um assunto muito polêmico, muito interessante, que é a faculdade mediúnica dos médiuns curadores, incluindo as cirurgias, as intervenções cirúrgicas espirituais, com incisão e sem incisão. A gente vê muita coisa no noticiário, especialmente aqui no Brasil. Vira e mexe a gente ouve, tem essas notícias e vamos procurar esmiuçar esse assunto do ponto de vista da doutrina espírita. Tenho à minha direita aqui o Joilson Mendes e o Gilberto Tomasi, que vão conosco trabalhar esse tema aí. Eu coloco para vocês inicialmente a questão 556 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos começam dizendo que a cura pode ocorrer por uma ação magnética. Kardec estudou bastante isso, Kardec estudou o magnetismo antes de estudar o Espiritismo. Né? Desde que ele tenha a pureza de sentimentos para ser obtidas essas curas. Secundadas, muitas vezes até a pessoa diz que ele faz sozinho, mas ele não percebe a participação de espíritos que estão secundando nessa tarefa. Agora, temos que tomar um grande cuidado, alertam os espíritos nessa questão. As pessoas crédulas e muito empolgadas, muito entusiasmadas, podem ser enganadas. Joilson ou Gilberto? Gilberto. Esse é o grande problema, né? Porque o magnetismo existe, a gente sabe disso, existem pessoas que têm esse poder, assessorados, logicamente, pelo mundo espiritual, de forma indireta, e tem aqueles que fazem isso com pureza de sentimento, fazem com o propósito de ajudar alguém. Agora tem o chamado falso profeta, aquele que tenta se aproveitar de uma situação imaginando que tem esse poder todo,
consegue manipular a pessoa que está ao seu lado e a situação acaba indo por água abaixo, como a gente costuma falar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, como que eu que sou leigo, eu que vou procurar ajuda, vou saber se aquilo que está me atendendo é sério ou não? É muito difícil. Logicamente que depois do tratamento feito é que nós vamos saber se valeu a pena ou não valeu. Então tem que tomar cuidado aonde você vai procurar um tratamento alternativo, digamos assim. Então. Procurar tirar informações. Né? Buscar saber de quem já esteve lá, qual o resultado que teve, se conseguiu comprovar a cura por meio de exames médicos. Né? Esses são cuidados básicos que as pessoas devem ter ao saber que existe, tem fulano que é um médio de cura em tal região. Quem é que está se curando com ele? Será que realmente está se curando? Né? Como que é feita? Como são feitas essas curas? Né? São informações que as pessoas devem buscar antes de se dirigir a tais locais. Porque aí tem dois aspectos a serem observados, a meu ver, assim, principais, né, dessa questão. Primeiro é ver se realmente esse médium tem essa capacidade, como vocês falaram, se realmente produz algum efeito. E segundo, é fácil de ver se ele realmente é movido por interesses, por sentimentos sinceros, de caridade, como o Gilberto colocou. Há algum tipo de interesse pecuniário por trás? Cobra por esse trabalho? Se for isso, a gente já tem que... Já fica com os 2 pés atrás. Os 2 pés atrás, os dois não é pés nenhum só. Atrás, não é nenhum. Falou que está cobrando X para fazer uma cura. Né? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Segundo o livro dos médiuns, lá tem uma definição de médiuns curadores, né? São aqueles que têm o poder de curar ou de aliviar males pela imposição das mãos e pela prece. Isso é que a gente vê, né, dentro das casas espíritas, não é mesmo? Não só nas casas espíritas, principalmente nas casas espíritas. Nós comentamos aqui uma outra ocasião a respeito de médiuns curadores, quando nós falamos das benzedeiras. Recorda, né, Wilson? Então, logicamente que dentro da casa espírita é o local apropriado. Você tem o amparo do mundo espiritual, dos mentores espirituais da casa, né? Da espiritualidade maior que está dando essa assessoria. Então, é o local mais apropriado para isso, não tem nem dúvida. Né? Exatamente, onde tem todo o amparo espiritual para que possa ocorrer o fenômeno. Né? Pessoas com conhecimento, pessoas que sabem como se processa o fenômeno, que é onde vai acontecer. E dentro da casa espírita, assim, de uma forma bem singela, que já ocorre, que é a câmara de passe. Né? Durante o passe, que aquilo ali não deixa de ser uma sessão terapêutica, vamos assim dizer, claro. Né? De cura. Né? Que a pessoa pode receber Tanto uma cura. Que a gente chama de fluidoterapia. A gente chama de fluidoterapia, exatamente. Mas a câmara de passe é um local preparado para o local. É por isso que até... nas casas espíritas seria conveniente que usasse a câmara de passe exclusivamente para o passe. Geralmente não é isso que acontece, né? Porque cria um ambiente assim, não propício para essa cura quando é o caso. Mas também acontece de muitas casas espíritas não ter um local apropriado e aí tem que utilizar a própria sala do passe para outras coisas, porque o espaço é pequeno, né? Tem isso também. Verdade. Agora, então a gente vê que pela essa definição do livro dos médiuns, já não comporta outro tipo de atendimento, como nós vamos adentrar agora, de cirurgias propriamente ditas. A definição de médium curador já é apenas essa, de cura pela imposição de mãos ou pelo recurso da prece. A gente vai ver que existem esses outros tipos, a gente não pode negar a realidade desses fenômenos, né? E aí eu coloco para vocês 3 nomes muito conhecidos de todos os brasileiros, né? 2 já desencarnados e um que está aí, às vezes até na mídia. Nós estamos falando aqui do Arigó, que fazia cirurgias através do Dr. Fritz, um médico alemão, né? Depois o Edson Queiroz, aí acho que mais ou menos na década de 1980, não tenho bem certeza. Também, em parte, acho que era com o próprio mesmo médico alemão, Dr. Fritz. E atualmente nós temos o João de Deus, o João de Faria, João Teixeira Faria, da cidade de Abadiânia, no interior de Goiás. E aí, Joilson, esse tipo de cirurgia, às vezes com incisões, sem asepsia, intervenções em público, sem cuidado nenhum, como é que a doutrina espírita vê esse tipo de atividade? Não, há a necessidade
de que haja, sim, essa asepsia, os cuidados para que seja feita uma cirurgia com incisão, né? Se ocorre, se estão fazendo, se fazem dessa forma, é para chamar a atenção das pessoas, né? Há essa necessidade de chamar a atenção no sentido de causar impacto. Causar um impacto. O fenômeno existe, né? Certa vez eu assisti um vídeo de um médium lá no Nordeste que fazia cirurgias com incisões. Então a pessoa estava deitada sobre uma maca, era uma sala grande de pessoas. O interessante deste vídeo é que existia uma equipe médica que estava fazendo doutorado em curas espirituais e eles estavam acompanhando. Então ele foi ali, pegou um bisturi e fez um pequeno corte nas costas de uma senhora que tinha dores crônicas nas costas há anos e não conseguia curar. Ele enfiou a mão assim no corte e tirou uma espécie de uma bola gelatinosa, né? E falou assim, ó, isso aqui é mágoa, né? Que a pessoa vinha acumulando há muitos anos. Pegou aquele negócio gelatinoso e jogou num balde de lixo. O sentimento havia somatizado. Somatizado, exatamente. Ali, numa sala aberta, sem o preparo. Mas isso para quê? Para chamar a atenção. Mas há necessidade do corte, da incisão? Não há. Não há a necessidade. Ou seria coisa... na verdade, é uma demonstração de que realmente os espíritos são capazes de realizar. Ou seja, espíritos desencarnados, eles podem atuar através da mediunidade. Porém, seria uma tarefa para médicos. Para médicos encarnados, no hospital. São preparados para isso, né? Estudaram. São credenciados para isso. Então, se ocorre, como o Joilson falou, é para chamar a atenção, causar impacto, e às vezes aí tem um problema a mais, que eu acrescento, que a gente não pode negar. Por mais que a gente seja fiel à doutrina espírita, aos preceitos da doutrina espírita, o que é recomendável, o que não é recomendável, realidade, fato insofismável. Muitas vezes dessas pessoas, e são milhares, não são poucas exceções, uma ou outra, são milhares de atendimentos. Grande parte desses milhares de atendimentos foram dispensados pelos médicos, foram considerados já pacientes incuráveis. Então é o último recurso que nós não podemos de modo algum criticar a pessoa que busca esse tipo de recurso, desde que esteja bem informada, bem orientada, como nós falamos no início. Por isso, porque ela é o desespero. Se você estiver com o calo apertando, um câncer, tiver o médico de falar que você não tem cura mais, você está morrendo, você vai procurar qualquer tipo de recurso. Exatamente. E a mesma situação, como teve o exemplo que ele fez a incisão, fez o corte nas costas da mulher, a cirurgia não há necessidade. Tem o caso também de uma jogadora de vôlei, se não me engano, que ela... Foi a Paula. Não lembro. A Paula era basquete, ela também tratou. Não lembro agora se é vôlei ou se é basquete. Né? Um esportista que fez uma cirurgia do joelho sem incisão. Recebeu todas as recomendações de uma pós-cirurgia, que era para se cuidar, para não se esforçar, né? Que ela tinha feito a cirurgia, tinha ocorrido a cirurgia. Não acreditou, né? Foi para casa, aí sobe escada, desce escada, anda, faz esforço. Foi para uma mesa de cirurgia daí com o médico, né, no hospital. Chegou lá, o médico viu que tinha os pontos pro lado de dentro. Ou seja, a cirurgia espiritual tinha acontecido. Né? Havia acontecido. É interessante que se diga também, isso, não sei se eu estou atropelando alguma coisa, que esses médios, alguns deles não são espíritas. Sim. Porque a ideia que se tem é essa, né? Cirurgia espiritual é espírita. Não. O Zé Gregório e o João de Deus eram católicos. Né? Então, Edson Queiroz. Desculpe, o Edson Queiroz. E o João de Deus também. João de Deus também, né? Então, nenhum é espírita. Sim. Então, não há essa necessidade. O fenômeno existe, como conversávamos aqui há pouco antes do programa, não são só espíritas, os espíritos desencarnados, né? Tem católico, tem muçulmano, tem... Espírito que não é espírita. Que não é espírita, quer dizer. Então... O próprio Fritz, né? O alemão, o médico. Era médico alemão. É interessante isso aí, e às vezes com o próprio médium, ele usa de metodologias diferentes, como é o caso do João de Deus lá. Há pouco tempo passou num programa em TV aberta o trabalho dele, que parece bastante sério, tudo, e as pessoas elogiam muito, pessoas com curas realmente espetaculares, inexplicáveis pela medicina,
E às vezes ele faz sem incisões, apenas com o toque, algum movimento na pessoa e tal. E outras vezes as incisões. Então, por que numa vez de uma maneira, por que na outra, ele deve saber por quê. E os mentores dele mais ainda. O fato é que a gente sabe que João de Deus não é espírita, não é demérito para ele. Primeiro, porque mediunidade não é exclusividade do espiritismo. Não. Existe muito médium em quaisquer outras religiões, né? E em segundo lugar, nós sabemos disso porque nesse programa, inclusive, a gente presenciou ao fundo um altar com imagens católicas, eles todos vestidos de roupa branca, e a doutrina espírita não compactua com rituais, com necessidade de roupas especiais, nada disso. Outro detalhe que é bom deixar bem claro é que esses trabalhos dessas curas espirituais são gratuitos. As pessoas que estão lá fazendo não cobram nada. Porém, depois tem um setor de vendas lá, uma água fluidificada, uma vela, se for o caso, enfim, qualquer coisa. As pessoas às vezes questionam isso. Ora, quando se faz uma cirurgia lá no hospital, você não tem que comprar o remédio depois? Né? Então, é a mesma coisa. O importante é que o tratamento que é feito ali, a cirurgia, não é cobrado, né? Como nós falamos há pouco. Se cobrar aí, tome algum cuidado. Dai de graça, o que de graça recebeste. Então o Dom e o João de Deus, esse da Badiânia, ele deixa bem claro isso. Ele diz que eu não tenho mérito. Ele é uma pessoa aparentemente muito humilde, muito sincera. Evidentemente que eu não conheço pessoalmente, pelo menos as entrevistas. Ele diz, eu não tenho, o mérito não me pertence. É dos espíritos, eles curam, eu não curo ninguém, não vem me agradecer. Agradeça ao Pai, agradeça a Deus, agradeça os espíritos que fizeram a tua cura, ele fala assim às vezes para as pessoas. Então existe um método, um tratamento prolongado, a pessoa tem que voltar várias vezes para receber a nova medicação, passar por avaliação, sim, etc. Eu não sei... Tirar os pontos, às vezes até. Não desconheço o percentual de curas. Agora, realmente são coisas extraordinárias, porque às vezes a pessoa diz que, inclusive, era câncer, era tumores, as benignos, às vezes até malignos, não sei. Eu não vou entrar no mérito dessa questão. O fato é que a gente sabe que o fenômeno é real. O fenômeno existe. Agora, para a gente já estar quase encerrando, não é mais importante a gente pensar na cura da alma? Claro que a cura, quem está encarnado quer curar o corpo. Mas como é que nós podemos prevenir, então? Não é tratar da alma? Aí envolve já o lado espírita, realmente, né? Que a doutrina espírita nos mostra que a reforma íntima que quer buscar a causa do problema, né? Ver o porquê, ou tentar entender o porquê, para não deixar depois cuidar dos efeitos apenas. Né? E aí entra com a evangelioterapia. Né? Evangelioterapia, que é o estudo do evangelho e a prática do evangelho no nosso dia a dia, que é onde você estará curando o espírito, né? Que é onde está a causa das enfermidades. Você falou um pouco que às vezes a somatização de um monte de coisa, de mágoa, de raiva, de ira, cuidar disso nos nossos atos do dia a dia. Exatamente, né? É cuidar dos seus sentimentos, é trabalhar os sentimentos. A reforma íntima, como você bem comentou, né, o autoconhecimento, né, e que o Joana de Ângeles fala na sua série psicológica o tempo todo. Para finalizar aqui, então, meus irmãos, nós queremos apenas listar, assim, rapidamente, algumas características de paciente e de médium. Esse médium curador mais sofisticado, digamos assim. Ou não, né? Não sei se o termo sofisticado cabe aí. Mas, de qualquer maneira, do paciente espera-se, né? Fé, merecimento, o esgotamento kármico daquele problema. Às vezes ele a cura obtém por essas qualidades e porque já cumpriu o papel daquela doença, por exemplo. A não necessidade mais da enfermidade. E do médium, né, espera-se dele, evidentemente, a existência dessa faculdade mediúnica, o dom mediúnico, desinteresse material direto e indireto, né, e virtudes como humildade, como fé, como perseverança e o legítimo desejo de ajudar o próximo, a caridade. Meus irmãos, nosso programa de hoje fica por aqui e a gente encerra aí com a nossa frase da semana. Grande abraço, até a próxima.